Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Olá amigos e amigas, sejam muito bem-vindos à nossa rádio DX, começando nossa programação na noite de hoje, dia 26 de julho de 2024. Hoje teremos várias informações de X, mas antes, informando que hoje o programa Boletim DX tem na sua produção e apresentação Antônio Avelino, direto dos estúdios no DX Clube Sem Fronteiras. Hoje vamos ter várias notícias de X, teremos também saudades de alguns áudios antigos e muitas informações na noite de hoje, ok? Primeiramente, hoje vamos ter aí a participação do nosso amigo Arnaldo Sly. Vamos ouvir aí parte do programa Atualidade de X, direto de Buenos Aires, Argentina, com nosso amigo Arnaldo Sly, ok? Então vamos ouvir aí parte do programa, em sequência vamos ter aí horários de frequências e muitas informações no programa da noite de hoje. Você está na nossa Rádio DX, programa Boletim DX. Sejam muito bem-vindos, amigos. Fronteiras. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Na programação, o que você merece. Actualidad DX, el programa de la radio, las comunicaciones, los entornos digitales y el DXismo. Y todo eso está a cargo de Arnaldo Sly. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, querido Juan? Un gusto, como siempre, como cada viernes, poder compartir estos minutos contigo en este recreo que nos permitimos nosotros. Te voy a acercar el micrófono, mira. Muchísimas gracias. Te voy a acercar el micrófono. Muchísimas gracias, que es lo que corresponde y te agradezco. Por eso este programa no está a cargo mío, sino que está a cargo de ambos, que tenemos el privilegio de poder compartir este espacio dedicado a la radio. Sí. Pero, sin perjuicio de ello, adhiero a tu recomendación respecto a la serie que en Netflix, vamos a dar el nombre del portal, sí, todavía se puede ver sobre uno de nuestros músicos más emblemáticos como lo es Fito Páez, y también quiero felicitarte por esta iniciativa que has tenido, que has tomado de dedicarle cada emisión del servicio en español de radiodifusión argentina al exterior a distintos exponentes de la música de nuestro país en los diferentes géneros en los cuales nos destacamos, y esta movida con las mujeres del rock, como vos lo denominás, me parece una genialidad porque hay realmente artistas fabulosas en nuestro país. Sí, la verdad es que vamos a hacer un recorrido de una parte, ¿no? De las que sobresalieron en los 80 y 90, pero Argentina tiene unas artistas que no lo pueden creer. Sí, por supuesto, y me parece que RAE es una plataforma importante para que muchas de ellas también sean conocidas masivamente en otras partes del mundo. Dentro de poco, se los quiero decir solamente para fanfarronear, vamos a estar presentando en exclusiva algo muy importante del rock nacional y que tiene que ver con las mujeres. Solamente aquí en RAE en exclusiva y solamente para fanfarronearlo. No, pero me parece bueno que lo preanuncies porque son iniciativas que vos estás tomando y que hacen a los contenidos de esta emisora y que ponen en valor los contenidos de esta emisora. Más allá de lo que vos decís, quiero subrayar esta actividad, esta actitud pro contenidos que vos venís desarrollando, que es fundamental para destacar la calidad de las emisiones de radio. Muchas gracias. Este programa lo hacemos para tirarnos flores entre nosotros. No solamente eso, más que merecido. Y bueno, te invito a compartir algunas noticias del mundo de la radio. Por favor. Mira, hay un tema que yo vengo siempre destacando en mis participaciones, que puede ser un poco polémico, por lo menos en foros de diexistas, en corrillos, en
en grupos de Facebook y de WhatsApp se ha discutido mucho acerca de las nuevas emisoras de onda corta que salen en forma irregular, que transmiten cada tanto, que algunos dicen son solamente programas, otros dicen, bueno, pero salen al aire por la onda corta, alquilan transmisores, son estaciones de radio. Yo no me pongo ni de un lado ni del otro del debate. Como oyente y como diexista trato de disfrutar de lo que escucho, y me parece que a veces tomar posturas te incomoda y te hace sentir como que estás de un lado y no del otro y no sirve. Claro, claro. En mi opinión, por lo menos. Y dentro de estas propuestas hay una estación estadounidense muy interesante que transmite por lo menos 3-4 veces por mes desde distintos sitios transmisores, o sea que este emprendimiento de carácter comercial en cierto punto realiza una inversión importante porque no es barato alquilar transmisores de 100 kilovatios en onda corta. Me refiero a Texas Radio Shortwave, o sea que estoy hablando de una emisora específicamente de onda corta. Sí. Asimismo, como hace una semana atrás te hablaba de World Radio New Orleans, que representa a una ciudad del sur de los Estados Unidos, Texas Radio, emisora que trata de representar a este estado de los Estados Unidos. Y este fin de semana, justamente ahora, la vamos a tener en onda corta, sábado y domingo. Por eso tanto preanuncio de mi parte y tanta introducción, porque va a estar en la frecuencia de 9670 kHz el día sábado a las 3, tiempo universal coordinado, y en la misma frecuencia, 9670 kHz, el día domingo a las 0 UTC. Lo curioso, Juan, es que va a salir al aire utilizando los transmisores de Channel 292, una emisora que emite desde Rohrbach, Alemania. Por lo cual va a haber una oportunidad única de intentar escuchar esta emisora desde Texas, transmitiendo desde Alemania. Son las cosas que te permite la onda corta. Y te invito, para calentar motores, como decimos quienes también nos gusta el mundo del automovilismo, a escuchar un muy lindo audio de Texas Radio Shortwave identificándose. ¿Vamos con él? Dale. This is Texas Radio Shortwave. Feel free to join Texas Radio Shortwave on Facebook. The web address is Facebook. Ahí estamos escuchando a los texanos. Exactamente, con una posibilidad interesantísima en la onda corta con esta modalidad tal vez algo polémica. Cuando vos decís que transmite con el transmisor de esta emisora, la onda la envían por internet y a partir de la levantan de un lado y transmiten del otro, ¿verdad? Sí, exactamente, así es, Juan. Por eso todas estas modalidades nuevas, que quizá quienes arrancamos con la escucha de emisoras de onda corta en la década de los 80, nos parece hoy totalmente insólito, raro, descomedido, discutible, demasiado opinable, tiene que ver con algo que vos defendés permanentemente, que son las nuevas tecnologías, la aplicación de las nuevas tecnologías, el uso y el disfrute de las nuevas tecnologías. Y bueno, estas son las cosas que aparecen. Aprovechémoslas, disfrutémoslas, tratemos de escucharlas, de disfrutar de sus contenidos, hagamos el desafío de intentar escucharlas por onda corta. Si no las podemos escuchar por onda corta y tenemos interés en los contenidos, busquémoslas por internet. Yo sé que de X no me aparto del concepto tradicional. El diexismo es escuchar emisoras distantes a través de bandas de radiodifusión, lo sé perfectamente, pero también está el disfrute de los contenidos que a veces no los podemos alcanzar a través de la onda corta, y busquémoslos a través de un podcast, de la internet, de otras plataformas digitales que son absolutamente amigables. Sí, quiero retomar algo que vos decías al principio, ¿no? La discusión sobre el espectro radioeléctrico, que es una discusión que estamos abriendo un abanico gigantesco porque tiene miles de aristas.
Para quienes no nos escuchan y no saben sobre esto, el espacio radioeléctrico es el espacio por donde se transmite la onda. Ese espacio es de las naciones. Exactamente. Digamos, o sea, el espacio por donde se está transmitiendo una FM, AM, o incluso las ondas telefónicas, sí, claro. O la televisión, pertenecen al Estado, a todos los argentinos. Y las ondas no son privadas, o sea, las empresas son privadas, pero la transmisión, las ondas son del Estado y hay que pagar un canon para eso. Reciben una licencia también al mismo tiempo, por lo cual tienen que pagar un canon exactamente, y esa licencia las autoriza a utilizar una frecuencia determinada para realizar transmisiones de distinto tipo. Claro, ahora, ¿qué pasa con, pongo en tensión esto, ¿no? La onda corta, una onda, un espacio del espacio radioeléctrico que está vacío. ¿Qué pasa con quienes quieren transmitir? ¿Qué pasa con la gente, con las emisoras comerciales que de repente no tienen publicidad, ¿no? Que son privadas pero que no tienen publicidad? Digo, tampoco, ¿a qué punto están lucrando? Digo para poner en tensión esa parte, y por otro lado es la parte política, ¿no? Porque todos sabemos que también la onda corta se utiliza para medios políticos. Por supuesto. Pero digo, pongo en tensión eso, vos como especialista en leyes. No, eso es una excelente pregunta. Mira, no es mi especialidad el derecho de las telecomunicaciones. Sí. Pero he tenido que trabajar en derecho de las telecomunicaciones en temas muy puntuales, y he aprendido algunas cosas que quizás me obliguen a salir de los protocolos, ¿no? La realidad es que hasta hace algunos años atrás, y no hablo de gobiernos, hablo de implicancias tecnológicas, hasta hace unos 20 años atrás aproximadamente, había un control por parte, por lo menos del Estado argentino, insisto, independientemente de los gobiernos de turno, mucho más estricto respecto al espectro de radiofrecuencia, respecto al espectro radioeléctrico, para hablar con más precisión. Había muchísimo más celo. Por ejemplo, el segmento de la onda corta. Claro. Era impensable poder hacer alguna transmisión de cualquier tipo, como radioaficionado sin tener licencia, o utilizando un equipo radioaficionado, empleando un equipo de radio como los que utilizaban básicamente los camioneros hace 30 años atrás. Y ni hablemos para hacer un uso privado de transmisiones o comerciales. Ni hablemos de ese tipo de cosas. Claro. Pero ¿qué pasa? Como vos bien dijiste, con una frase que fue muy contundente y suena fuerte, el espectro de onda corta quedó casi vacío con el paso de los tiempos. Ya no se utiliza para comunicaciones como antes, entre camioneros, entre estaciones de tren. Dejó de ser un espacio radioeléctrico crítico, y fue abandonado parcialmente. Son como vías de ferrocarril por los que no pasa el tren, como vías muertas, ¿no? Entonces se va perdiendo un poco la rigidez del Estado en la materia y el celo, y fueron apareciendo distintas propuestas que yo no diría que han sido comerciales, porque yo creo que no hay rentabilidad en transmitir en onda corta. Claro. Ha habido, pero por ejemplo, en los últimos años ha habido una radio religiosa que transmitía desde Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, en el noreste de nuestro país. Se llamó Radio Baluarte, transmitía programación evangélica en la frecuencia 6.215 kHz, sin ningún tipo de autorización, por ejemplo. En los últimos 5 años han aparecido una decena de radios argentinas piratas que transmiten en onda corta irregularmente, sin, por supuesto, ningún tipo de autorización. Si vos me decís el Estado argentino, y hablo de la Argentina porque es el país que más conozco, ¿no? Lógicamente. Que conocemos, claro. ¿Tiene tecnología para poder ubicar a los radiodifusores y confiscarle los equipos? Sí, seguro que sí. ¿Hay interés en hacerlo? Yo considero que no, porque, digamos, no atentan contra la seguridad nacional, no afectan servicios públicos, no interfieren en aeropuertos, y se los deja, no interfieren en comunicaciones militares, porque ya la mayoría de las comunicaciones no son más por ondas radioeléctricas, o están encriptadas. Entonces,
El VHF, VHF, ¿dije bien? VHF y UHF Sí. son dos rangos de frecuencias que, por ejemplo, el VHF lo utilizaba la policía, claro, tanto la Ciudad de Buenos Aires como la provincia de Buenos Aires, básicamente, y también policías provinciales, pero ahora esas frecuencias ya no están abiertas, sino encriptadas. Entonces, digamos, si yo hago una transmisión con mi equipo de VHF, que lo tengo en mi casa y que lo puedo emplear habitualmente en una frecuencia que antes operaba la policía, yo no interfiero a nadie. Entonces, muy probablemente tampoco me hagan ningún tipo de cuestionamiento. Yo no lo hago por cuestiones morales, básicamente, claro, por una cuestión ética, porque tengo una licencia de radioaficionado y no voy a transgredir el código de ética que prometí cumplir, claro, pero si lo hiciese no tengo ninguna consecuencia. Esa es la realidad también de un espectro que ha cambiado totalmente. Claro, Vos antes tenías en la onda corta comunicaciones militares, transmisiones de un avión a tierra, entonces podías interferir alguna comunicación muy crítica. Hoy todo eso ha cambiado drásticamente y entonces todo se ha flexibilizado. El espectro de onda corta, me gustó el autobombo, pero este ejemplo que te pongo, parecen vías muertas. Que en la Argentina sabemos que hay ramales ferroviarios enteros que están en desuso y que están abandonados. Bueno, con la frecuencia de radio pasa totalmente. Y cuando se habla de radios comerciales de onda corta, ¿de qué se habla? Porque... Buena pregunta, Juan, porque yo hablo de radios comerciales con la misma liviandad con la cual te saludo, pero cuando hablamos de radios comerciales... Hablamos de un medio privado. Claro, estamos hablando de estaciones privadas que quizás tienen alguna publicidad, quizás tienen algunas publicidades, o tal vez lo que hacen es, como World Radio New Orleans, rentar espacios a terceros, a programas a terceros, y en eso está la comercialización del aire. Son propuestas bastante, digamos, a mi criterio, bastante poco rentables para la onda corta. Tenés varias radios comerciales que transmiten en onda corta en la banda tropical de los 60 metros. Por ejemplo, Radio Huanta 2000 de Huanta, departamento de Ayacucho, Perú, o Radio Quillabamba de Quillabamba, Ayacucho, Perú, o... No hay muchas más alternativas. Algunas brasileñas en onda corta, con propuestas comerciales, o sea, con tandas de avisos publicitarios. Pero yo siempre me pregunto lo mismo. ¿La escucha de la onda corta de la publicidad permite que un producto se venda allende las fronteras de un país? Tengo mis dudas. Claro. Tengo mis dudas. Claro. Por eso, cuando hablamos de emisoras comerciales, hablamos más que nada de estaciones que lo que promueven es, entre sus auspiciantes, la posibilidad de llegar al exterior con una propuesta que nadie le va a interesar. Claro. Quizá mi tono, mi discurso sea muy escéptico, pero creo que soy bastante realista, Juan. Claro, pero los contenidos tienen que ver con cultura, con política y con el desarrollo quizá de editoriales que no se encuentran en otras frecuencias. Sí, sin lugar a dudas. Hay emisoras que, digamos, desde un lugar absolutamente privado, transmiten propuestas radiofónicas, digamos, bastante comprometidas. Por ejemplo, hay una radio que es enteramente privada, se llama Radio República, renta sus transmisores en Issoudun, Francia, y emite para Cuba con un discurso absolutamente crítico al gobierno de turno. O sea, te encontrás con todo ese tipo de propuestas que son, digamos, muy, muy comunes en la onda corta. Y en países, entiendo que en países donde todavía existe el electrodoméstico radio con la posibilidad de entrar a la onda corta. Qué buena definición. Porque la mayoría de las casas, por ejemplo, de nuestro país, o por lo menos en las grandes ciudades de nuestro país, ya no se habla del electrodoméstico radio, ¿no? La gente la tiene dentro de la computadora, o sea, lo escucha desde su PC de escritorio, desde su teléfono celular. Pero sí, son países en donde todavía, voy a parafrasearte, Juan, porque la frase me gustó, y si no tiene derechos de autor la hago mía, el electrodoméstico radio todavía está vigente. Claro. Por eso también las emisiones son específicamente a determinados territorios, ¿no? Exactamente. Y hoy creo que tenemos algo de eso. No vamos a hablar de alguna emisión de estas características, pero siempre charlamos entre nosotros y recomendamos escuchar emisoras independientemente de sus contenidos en estos casos, porque cuando se trata de propuestas ideológicas, fuertemente ideologizadas o muy politizadas, a veces los contenidos pueden resultar
irritantes o hirientes para nuestros oídos, pero sí escuchar la emisora para tener la captación y decir, bueno, yo escuché tal radio. Claro. El sabor del DX puro, digamos. Tal cual. Está Arnaldo Slaen aquí con nosotros. Vamos a seguir escuchando a las chicas del rock. Sin antes volver a mencionar que Texas Shortwave va a transmitir sábado a las 15 horas y domingo a las 0 horas. ¿En qué frecuencia? 9.670 kHz, Juan, y siempre los horarios son UTC, Tiempo Universal Coordinado. Perfecto. Música aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Es tarde, es tarde. Olá, amigos e amigas, acabamos de ouvir aí parte do programa Atualidade DX, onde o Arnaldo Slaen abordou bastante o tema sobre as ondas curtas, também aí sobre a proposta comercial das emissoras de onda curta, que também de certo modo é utilizada mais por meios políticos, por ideologias e outras cositas más que podemos citar. Mas em suma, a rádio comunicação de um modo geral, ela é abrangente para todos. Por isso que nós levantamos a bandeira, nós do Deixe Clube Sem Fronteiras, e todos aqueles que são amantes das ondas eletromagnéticas, levantamos a bandeira branca para todos os países, todas as nações. Transmitam, levem a comunicação de seu país ao conhecimento do mundo, independente de sua ideologia. Cada país é responsável por sua população. Então, nós queremos sim que todas as emissoras de todos os países estejam transmitindo para o mundo, para que nós possamos captá-las em qualquer, ou seja, de qualquer ponto do planeta que elas transmitam, nós queremos captá-las, queremos ouvi-las, queremos conhecer a sua história, queremos conhecer a sua cultura, de certo modo a sua ideologia, mas buscamos conhecimento. Somos os caçadores de frequência, todos os DXistas, em síntese, são os caçadores de frequência. Nós bicuramos, nós vamos atrás, nós utilizamos antenas, buscamos antenas potentes, porque o rádio por si só não tem a mesma potência, não tem o que necessitamos. Um rádio robusto não vai valer nada a pena se você não tiver uma antena de qualidade, uma antena que consiga captar. Mesmo que seja um fiozinho fino, esticado, você já consegue captar. A antena telescópica do próprio receptor é um pouco restrita, certo? Mas se você tem espaço e consegue colocar uma antena long wire de vários e vários metros e qualquer outra antena que você consiga colocar abrangendo uma área maior, você vai ter uma facilidade maior de conseguir as captações das emissoras, inclusive aquelas de menor potência, as chamadas fundo de poço. Digo que a rádio, além de ser uma fonte de informação, é uma ponte de amizade. Então, eu tenho amigos do rádio em várias partes do mundo. Inclusive, visitei a Argentina, visitei o Uruguai, conheci os amigos Arnaldo Slaen, Adrian Corol, a própria apresentadora também do programa em português da RAI Argentina, a Julieta Galván, o nosso saudoso amigo Daniel Camporini, o próprio Rubem Guilherme Margenet, lá de Rosário, também outro grande DXista da América Latina, o próprio amigo lá, o uruguaio, me fugiu a memória agora rapidinho, mas grandes nomes aí da radiocomunicação da América Latina, certo? Então, posso dizer a vocês, em várias partes do mundo, temos amigos, os amigos do rádio, certo? Daqui a pouco eu vou só recordar o nome do colega lá do Uruguai, que me fugiu agora a memória, mas são grandes nomes do DXismo. Temos também, que ainda não visitei, mas a Deus pertence o nosso futuro. Temos o nosso amigo Jorge Isaac Garcia, desde a Venezuela, que também é outro grande DXista. No México temos aí o nosso amigo Rafael Grajera, dentre outros grandes amigos do rádio, certo? E mundo afora temos vários amigos, vou citar aqui, parar um pouco para citar,
são muitos amigos. O diretor da rádio, o ex-diretor, na verdade, da Rádio Exterior da Espanha, o Antônio Buitrago, e assim vamos seguindo com vários amigos mundo afora do rádio, quer sejam locutores, quer sejam os diretores das emissoras, e vários amigos que a gente fez por meio das cartas, por meio das correspondências, por meio de e-mails, desde quando começamos a ouvir as emissoras de rádio. Certo, amigos? Então fica aí a dica que o rádio é importante para todas as nações. Queremos sim que a onda curta permaneça sempre. Muitos dizem, é uma tecnologia ultrapassada. Aqueles que não têm transmissores potentes, realmente fica complicado transmitir. Mas aqueles que os governos apoiam e querem levar a voz do seu povo, o conhecimento de todo o planeta, de sua história, de sua cultura, ela será sempre muito bem-vinda, e aqueles que apoiam essa causa só têm a ganhar, certo? Tendo em vista que por mais que aumente a tecnologia, um rádio, ou seja, o rádio analógico, por meio eletromagnético, vai sempre existir. Quer sejam banidos ou extintos as grandes emissoras, as grandes broadcastings que transmitem para o mundo em diversos idiomas, mas haverá aí sempre surgindo rádios piratas e outras com concessões dos governos para transmitirem através da onda curta, ok? Então, viva o rádio em sua essência, viva o rádio na sua grandeza, viva o rádio na sua reinvenção desde o seu lançamento, desde os primórdios de 1896, desde os seus primórdios, desde a chegada da TV, e ele permanece se reinventando a cada dia. Viva o rádio, viva esse grande amigo, espetacular amigo, companheiro de todas as horas, diário, que é o nosso rádio, ok? Então vamos ouvir agora algumas notícias de X, e em sequência, daqui a pouco, vamos fazer aquela viagem no tempo, e ouvir algumas emissoras, para recordar, certo? Vamos recordar aí algumas emissoras, e para a gente é sempre muito bem-vindo reviver aqueles programas, aquelas emissoras que hoje não estão mais na ativa, mas vamos sempre recordar as grandes broadcastings que existiu no dial das ondas curtas, ok? Então vamos à primeira notícia de X de hoje, é que a BBC cortará 500 empregos. A BBC anunciou na última terça-feira, próxima passada, que irá cortar 500 empregos até o final de março de 2026, como parte de um novo plano de poupança de 200 milhões de libras, ou seja, aproximadamente 238 milhões de euros, e de uma transformação da sua organização. O anúncio segue um plano anterior de corte de custo de 5 milhões de libras, anunciado há 2 anos. Nos últimos 5 anos, a força de trabalho da mídia diminuiu em quase 2.000 cargos. A emissora pública britânica justificou estes novos cortes pela necessidade de ganhar flexibilidade. A empresa lançou um plano de saída voluntária na terça-feira, e a instituição é essencial no panorama audiovisual britânico. A BBC tem sido especialmente criticada pelos conservadores, que perderam o poder para os trabalhistas durante as eleições legislativas do último 4 de julho. Enfrentando o êxodo do público jovem dos meios de comunicação tradicionais em favor das plataformas e redes sociais, bem como questões crescentes sobre o seu método de financiamento. Em março, o seu diretor-geral, Tim Davie, anunciou que a BBC estava a examinar diferentes opções para reformar a taxa de licença, a sua principal fonte de financiamento, após 2028, quando o estatuto atual vai expirar. Relatório sobre este anúncio: durante o ano passado, a BBC arrecadou 3.600.000 libras em taxas de licença, ou seja, 4,27 milhões de euros.
uma queda de 80 milhões de libras, de acordo com o relatório anual. A taxa é atualmente de 169,50 libras, ou seja, 200 euros, após um aumento desde abril, após um congelamento de 2 anos. Então, infelizmente, amigos, vamos ter grandes cortes aí na grande BBC. Isso vai afetar não só a parte de audiovisual, mas também as emissoras de um modo geral. Okay? As transmissões devem possivelmente diminuir em vários idiomas, certo? Mas aí que permaneçam, como citei há pouco, que permaneçam levando informação e conhecimento aos 4 cantos do planeta, certo? Outra informação que nos chega desde a Europa é que de 25 a 31 de julho o programa Radiogram estará no ar. O programa será o de número 363. Olá, amigos, obrigado por atuar na nossa transmissão repetida nas últimas 2 semanas. A repetição permitiu que comparecêssemos ao casamento do nosso filho em Seattle. Ambos noivos são engenheiros aeroespaciais. Obrigado a WD4AH por cuidar do Twitter e outros amigos aí durante a ausência. Retornamos ao norte da Virgínia com temperaturas não tão ruins quanto as de 100 Fahrenheit, ou seja, 38 graus Celsius, que suportamos antes de partirmos para Seattle. Mas a previsão de chuvas todos os dias durante os últimos 4 dias não passou de algumas pancadas insignificantes. Nossa seca continua, nosso clima continua extremamente desinteressante. Um vídeo do Shortwave Radiogram de 17 de julho, programa 362, é fornecido por Scott em Ontário na última quarta-feira às 13h30 UTC. O arquivo de áudio é mantido por Mark no Reino Unido. A análise é fornecida por Roger na Alemanha. Ok? Então, estaremos no ar neste próximo fim de semana, desde hoje, sexta-feira, certo? Das 23h30 às 0h UTC, em 9.265 kHz. Já também das 5h30 às 6 UTC, em 7.780 kHz. Amanhã, sábado, das 2h30 às 3 UTC, em 9.265 kHz. Também no sábado, das 23 às 23h30 UTC, em 7.570 kHz. Já no domingo, das 14h30 às 15 UTC, em 9.955 kHz. Na segunda-feira, das 8 às 8h30 UTC, em 5.850 kHz. Já na terça-feira, das 13h30 às 14 UTC, em 15.770 kHz. O Andrew Elliott, o Kilo Delta Nono X-Ray Bravo, produtor e apresentador do programa, agradece a todos que participarem e enviarem seus informes de recepção para o seguinte e-mail: radiogram@verizon.net. Só repetindo, radiogram@verizon.net. Então, trazendo em alfabeto fonético, o e-mail é o Romeo Alpha Delta India Oscar, Golf Romeo Alpha Mike, @Victor Echo Romeo India Zulu Oscar November Echo Tango. Ok, amigos? E o site é só swradiogram.net. Só repetindo, SW, abreviação de Shortwave, radiogram.net. Em alfabeto fonético é Serra Whisky, Romeo Alpha Delta India Oscar, Golf Romeo Alpha Mike, November Echo Tango. Bom, mas quero trazer também para os amigos uma informação triste que nos chegou esta semana desde o Brasil. Ok?
Deixa eu só pegar aqui a informação bem precisa, é que a Rádio Bandeirantes informa a seus ouvintes de São Paulo. A partir do dia 5 de agosto, vamos migrar da AM 840 para FM 90.9 e FM 86.3. Ok? Então, mais uma triste notícia para nós amantes das ondas aí curtas e, por que não dizer, dos kilohertz, que a emissora vai migrar para o megahertz. A Rádio Bandeirantes de São Paulo anunciou uma mudança significativa para seus ouvintes. A partir do dia 5 de agosto de 2024, a emissora deixará de transmitir na frequência AM de 840 kHz, concentrando suas operações nas frequências de FM 90.9 e 86.3 MHz, que já vinham sendo utilizadas após aí a concessão e liberação do Ministério das Comunicações para operarem juntas, enquanto não chegava o período do desligamento do transmissor de AM. A Rádio Bandeirantes divulgou essa informação em suas redes sociais, preparando todos para sintonizar exclusivamente nas frequências de FM. Então, chega aí mais uma notícia triste para todos nós, amantes das ondas kilohertz. Ok? Mas vamos que vamos. A própria emissora já transmitiu aí por vários anos também em onda curta. Cheguei a captar aqui em Caruaru, também na frequência dos 31 metros. Ok? Mas, vamos que vamos. O nosso amigo Luiz Valério, lá de Três Corações, mandou a seguinte mensagem: é uma triste fase a que vivemos para presentear o fim das emissoras de longo alcance. FM local não tem condições e não impacta como as OMs. O objetivo foi, depois de ter feito os donos das emissoras crescerem os olhos no bom lado financeiro das FMs, o povo humilde ficar sem acesso à informação vinda das capitais, de onde a podridão dos governos era desnuda aos ventos, aos quatro ventos. Agora vão ficar sem a opinião dos principais veículos de informação, ouvindo conteúdo de mal produção, triste visão revolucionária a que só aguça nosso saudosismo. Então aí fecha aspas do nosso amigo Luiz Valério Valadão, lá de Três Corações, Minas Gerais. Infelizmente, é uma triste notícia para todos nós que queremos ouvir as emissoras dos quatro cantos do planeta, de vários estados, onde quer que estejam, que transmitam pelas ondas eletromagnéticas, ok? Temos a ascensão da internet, sabemos, contribui, inclusive o nosso programa é transmitido via internet, mas informamos que o verdadeiro deixismo é via ondas curtas e eletromagnéticas. Aqui, por onde estamos fazendo, por esse meio, estamos adicionando informação para os amigos irem em busca da captação por meio das ondas no rádio, ok? Então, é um complemento. Certo, amigos? Outra informação que quero passar para os amigos é que o nosso clube, o Desculpe Sem Fronteiras, disponibiliza no site horários e frequências, amigos, das emissoras nacionais e internacionais. Vamos frisar algumas. A Rádio Exterior da Espanha permanece ativa, transmitindo em idioma português para o Brasil e, por que não dizer, para o mundo, das 17h30 às 18 TC, em 17.715 e 17.855 kHz de segunda a sexta-feira. Também das 23 às 23h30 TC, em 17.715 e 17.855 kHz, também de segunda a sexta-feira, ok?
Outra emissora também que não deixou de transmitir, só que não mais para o Brasil, mas para a África, é a Rádio Voz da América em idioma português para a África, mas que chega em momentos de boa propagação, com um sinal muito bom aqui no Brasil. Então, a Voz da América em idioma português para a África transmite das 17 às 18 UTC em 12.080 e 17.655 kHz. Essa última frequência chega com mais força aqui no Brasil, ok? Outra emissora que nos transmite desde Cuba em idioma português é a Rádio Havana Cuba, das 0h30 a 1 UTC em 15.730 kHz, das 20 às 20h30 UTC em 13.680 kHz, das 22 às 22h30 em 15.230 kHz, das 22h30 às 23 UTC em 7.380, 11.880 e 15.230 kHz. Por fim, das 23h30 a 0h UTC em 15.730 kHz. A Rádio Vaticano também não deixou de transmitir em português para o Brasil, além de transmitir também para a África. Ela transmite de 1 a 1h30 UTC, direto para o Brasil, ou seja, com transmissores direto dos Estados Unidos. Ela transmite de 1 a 1h30 UTC em 7.305 kHz. Já a programação que ela transmite em idioma português para a África, ela transmite das 18 às 18h30 UTC em 15.565 kHz e das 21 às 21h30 em 11.870 kHz. Ok? Chego com um sinal muito bom aqui para o Brasil. Vamos lá, mais emissoras que transmitem em outros idiomas, podemos frisar, sim, também não esquecendo a WBCQ, lá dos Estados Unidos, transmitindo em idioma português das 7 às 8 UTC em 9.330 kHz, também das 22 às 23 UTC em 9.330 e das 23 às 1 UTC em 9.330 kHz. Outra emissora também que vem transmitindo em português para o Brasil é a Rádio Palavra Alegre, da World Christian Broadcasting, das 21 às 23 UTC em 9.765 kHz. Então, temos ainda várias emissoras transmitindo em português para o Brasil. As grandes broadcasting como a Rádio França Internacional, a Deutsche Welle, a Rádio Portugal Internacional, a RDP, que hoje é a RTP Internacional, mas também não deixa de ser RDP. Outras emissoras que transmitiam, a Rádio Bucareste, também a Rádio Internacional da China, e outras que deixaram de transmitir para o Brasil, mas estão aí ativas nas ondas curtas do rádio, ok? Então agora vamos fazer aquela viagem no tempo, vamos ouvir aí uma das grandes broadcasts que já ouvimos com um sinal excelente, grande pagador de QSL e de muitos brindes a vários ouvintes aqui no Brasil. Eu sou um deles que recebeu muitos brindes da emissora e vários cartões QSL. Estou falando da Deutsche Welle, a voz da Alemanha, ou simplesmente DW, ok? Então vamos ouvir alguns áudios recordatórios, inclusive parte do programa Conversando com o Ouvinte, aí com a Mara Mursi e o Pedro Leite Pinto. Vamos ouvir e recordar grandes saudades. Você está na nossa Rádio DX, programa Boletim DX, edição de número 169, hoje 26 de julho de 2024. Vamos ouvir. A melhor programação, o que você merece.
Radio Deutsche Welle, Transmitter Malta. Boa noite, Brasil. E Colônia, República Federal da Alemanha, ouvem a Rádio Deutsche Welle, a voz da Alemanha, com seu primeiro programa para o Brasil. Estaremos no ar das 18 horas e 30 minutos às 20 horas, horário de Brasília, nas seguintes frequências: 6.065, 6.100, 9.545, 9.610, 11.785, 11.810, 11.865 e 15.105 kHz nas faixas de 19, 25, 31 e 49 metros. Noticiário. Boa noite. Começa agora a edição da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e Cristina Ripal estaremos na sua companhia. Noticiário. Pelo menos 30 pessoas morreram no atentado à bomba no norte da Nigéria. Segundo informações da imprensa, os perpetradores fizeram explodir uma bomba numa aldeia perto da fronteira com os Camarões. Trata-se da mesma localidade em que terroristas suspeitos de pertencerem ao movimento radical islâmico Boko Haram assassinaram 300 pessoas no início da semana. Entretanto, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos Amnistia Internacional afirmou hoje que o governo nigeriano tinha conhecimento de que o grupo terrorista Boko Haram estava a preparar um ataque contra a cidade na qual foram raptadas cerca de 270 meninas. This is the English service of Deutsche Welle, Germany's international broadcasting service, with a program for Europe, transmitted from Cologne on the following frequencies: 7,170 kHz in the 41-meter band and 9,615 kHz in the 31-meter band. Listeners in Europe and the Mediterranean area can also receive this program via the satellites Astra 1A and Eutelsat 2F1. The news from Radio Deutsche Welle, read by Dick Norton. Western governments, joined by NATO and United Nations officials, have voiced relief at the re-election of Russian President Boris Yeltsin. Chancellor Helmut Kohl of Germany said he was optimistic that Russia would continue with reforms, and President Roman Herzog said Germany would further assist in the implementation. French President Jacques Chirac said the vote for Yeltsin represented a guarantee for peace and security in Europe. NATO Secretary-General Javier Solana called the result a victory for democracy, and EU Commission President Jacques Santer said the Russian leader's re-election was a further step towards democracy. That's the end of the news. In the next 45 minutes you can hear European Journal, followed by Viewpoint and Living in Germany. You're listening to Radio Deutsche Welle, and this is European Journal. On today's show, Russian President Boris Yeltsin wins re-election. His communist opponent concedes defeat. World leaders offer their congratulations and hopes that Moscow's road to reforms remains unswerving. And after 700 years, England returns the Stone of Destiny to Scotland. These stories and more next on this edition of European Journal. Hello,
Stan Karpenchuk in Cologne. Boris Yeltsin has won a resounding... Conversando com o ouvinte. Alô, meus amigos, bem-vindos a mais um encontro aqui na onda da mais querida Voz da Alemanha. E o nosso prefixo já anunciou que nós estamos marcando ponto com vocês em mais um Conversando com o Ouvinte. Aliás, com uma letra caríssima, ótimo, do José Socorro Maranhão, lá de Morrinhos, no Ceará. E o nosso ouvinte tem algumas perguntas. Ele pergunta, por exemplo, se existe em Bremen um monumento erguido em homenagem aos músicos da cidade. E que monumento? Monumento, aliás, é famoso no mundo inteiro. Muito famoso, mas São postal, isso. vale lembrar que esses músicos são aqueles músicos daquela história para crianças, em que o burro, o cachorro, o gato e o galo, assustados com os ladrões que ocuparam sua casa, resolveram, um montado em cima do outro, fazerem sua voz de maneira mais forte possível Para assustar os ladrões. para assustar os ladrões, que abriram a porta e viram um bicho estranhíssimo que, como tinha a cabecinha de galo e patas do burro. Pois é. E essa história, então, foi homenageada com esse monumento. E eles são chamados os músicos da cidade de Bremen. Tem mais perguntas. Tem mais Existem perguntas. alemães negros? Eu acho que entre mentes existe, porque houve muita miscigenação depois da guerra e atualmente existe sim. Próxima pergunta: qual a religião predominante na Alemanha? É a religião cristã predominante na Alemanha. Dentro das religiões cristãs temos a católica e a protestante, e predominante é a protestante. Nós falamos de evangélica, né? Exatamente, a protestante luterana. Depois ele tem mais uma pergunta, mas essa pergunta, a média de acidentes automobilísticos da Alemanha anualmente. Tem diminuído muito. Essa média de acidentes automobilísticos é difícil de ser analisada pelo seguinte: ela depende muito da densidade de motorização. Na Alemanha, praticamente, existem 40 milhões de veículos. Imagine, num país, numa área relativamente pequena. E num país, assim, extremamente motorizado, é claro que o número de acidentes também é grande. Agora, esse número tem diminuído nos últimos 10 anos e, no ano passado, ele representou praticamente a metade do que foi o número de acidentes mortais no trânsito da Alemanha há 10 anos atrás. Em números, ele foi há 10 anos atrás de mais ou menos 14 mil e passou para 7 mil e poucos no ano passado. Qual é o nível populacional da Alemanha atualmente? Depois da unificação, 80 milhões. São 80 milhões de habitantes, exatamente. Em que cidade alemã nasceu o grande músico Richard Wagner? Ele nasceu em Leipzig. Leipzig, no dia 22 de maio de 1813, e faleceu em Veneza, a 13 de fevereiro de 1883. Isso era para o nosso amigo Ana Pedro Leite Verde Baramur, que aqui estarão com vocês no mesmo dia e no mesmo horário, marcando ponto dentro de mais um Conversando com o Ouvinte. Este foi o programa matutino transmitido pela Rádio Deutsche Welle, a Voz da Alemanha, em português para o Brasil. Conversando com o Ouvinte. Amigos,
Que saudade, Deutsche Welle, que saudade. Cheguei a ouvi-las várias vezes, inclusive também na parte da manhã. Saudade, realmente só saudades, ok? Mas vamos dar sequência à nossa programação. E olha, o Antônio Augusto aí com a voz estridente já chamando por ali. Bom, vamos com mais informações de X, informando aos amigos e amigas que a KBS World Radio transmite sua programação em idioma espanhol de 1 às 2 UTC em 11.880 kHz para a América do Sul, das 2 às 3 UTC em 15.575 para a América do Norte, das 11 às 12 UTC em 11.795 kHz para a América do Sul e das 17 às 18 UTC em 9.740 kHz. A Rádio Romênia Internacional permanece ativa nas transmissões em onda curta via transmissor direto da Romênia em idioma espanhol das 19 às 20 UTC em 13.860 kHz para a Espanha, das 21 às 22 UTC em 15.170 kHz em DRM para a América do Sul, das 23 às 0 hora UTC em 21.550 kHz para a América do Sul e em 15.300 kHz para a América Central, das 2 às 3 UTC em 17.760 kHz para a América do Sul e em 9.740 kHz para a América Central. Amigos, mandando um abraço aqui a vários amigos que estiveram conosco. Aqui o nosso amigo Antônio Carlos Schuller, lá de Recife, Pernambuco. Ele informou aqui que em 2006 ganhou da Deutsche Welle o Grundig Satellite 500. Ele foi monitor técnico durante um bom tempo. E aí, com o passar do tempo, chegou a quebrar o receptor e, infelizmente, na época, em 2006, não tínhamos aí técnicos com esse conhecimento. E aí acabou realmente o receptor muito bom, quebrou e foi bom enquanto durou aí. Ele foi durante 10 anos monitor, de 1996 a 2006, ok? Então, obrigado aí pela informação, amigo Antônio. Agradecendo também ao nosso amigo Luiz Tadeu, lá por Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ao nosso amigo Carlos André, aqui pela cidade de Caruaru, Pernambuco. Ele disse que, eita velhinho, esse toque da Deutsche Welle é um saudosismo puro, que saudade. Ouvi de manhã à noite, lá pelos meus 17 anos. Saudades, saudades. Muito bem. Ao nosso amigo Wesley Ludwig, lá de Cacoal, Rondônia. R.O., Rondônia. Ok? Então, aquele abraço aí ao nosso amigo Wesley. Também ao nosso amigo Carlos Erdemann, lá por Vera Cruz, no Rio Grande do Sul. A nosso amigo Adrian Corol, a nosso amigo Arnaldo Sly, a nosso amigo Martín Herrera, desde México, Emanuel Duarte, desde Massachusetts, New Bedford, Massachusetts, nos Estados Unidos, ao Héctor Pino, lá por Madrid, Espanha, também a nosso amigo Pedro Sedano, desde Madrid, Espanha, ao nosso amigo José, também em Espanha, ao nosso amigo Hugo Tinhalves, lá por Arapoti, no Paraná, Dino Bloisen, desde Flórida, Estados Unidos, Abigail, desde México, Rafael Escapim, desde o Canadá, Pepe, desde Madrid, Espanha, deixa-me ver, Bernie Solano, desde Venezuela, aliás, desde Nicarágua, o Victor Gutiérrez, desde Panamá, muito boa noite, Rafael Grajeda, desde México, deixa-me ver quem mais por aqui, Arnaldo Slain, desde Argentina, Buenos Aires, Argentina, que mais por aqui?
nosso amigo Acácio Martins, lá de São Paulo, ao Júnior, lá de Campinas, São Paulo, ao Cassiano Alves Macedo, lá por Suzano de São Paulo, ao Horton Marcos, lá pela cidade de Formigas, Minas Gerais, ao Luiz Valério Valadão, por Três Corações, Minas Gerais, também ao nosso amigo Neuci Remedibidar, pela cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, ao Gernem Dantas, pela cidade de Cajazeiras, na Paraíba, e a todos os amigos e amigas que nos escutaram na programação de hoje e vão nos escutar na programação posteriormente. Que Deus ilumine a cada um e respectivamente as suas famílias. Estamos chegando ao nosso programa na noite de hoje, dia 26 de julho de 2024. Esteve com vocês na produção e apresentação Antônio Avelino, direto dos estúdios do Deixes Clube Sem Fronteiras. Mais uma vez, um grande viva ao nosso amigo rádio, que vem se reinventando a cada dia. A todos, um excelente fim de semana e até o nosso próximo programa. Fui, amigos! This is the English service. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação. O que você merece. Essa é a sua rádio. Em você, melhor programação, o que você merece. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Simplesmente diferente.